Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Do capítulo 2, do verso 9. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Amém? A Bíblia diz que existia um profeta muito poderoso. Esse profeta se chamava Elias. Ele veio num período em que o povo de Deus estava totalmente influenciado por outros deuses, por outras religiões, por conta de um rei que se casou com uma mulher que se chamava Jezabel. E essa mulher adorava deuses estranhos, ela tinha muita influência sobre esse rei chamado Acabe, e foi um casamento feito só para fortalecer reinos, e ele acabou sendo muito dominado por aquela mulher, que começou a influenciá-lo a fazer coisas que feriam totalmente os princípios da fé que ele tinha e da crença que ele tinha. E Deus começou a se entristecer com ele, porque ele simplesmente se deixava influenciar por ela. Ela influenciava no reino dele, ainda o influenciava a fazer injustiças, a tomar atitudes injustas, que não eram injustas para a fé e para o Deus que ela servia, mas que eram injustas para o Deus de Acabe, que era o Deus em Israel. E diz a Bíblia que Deus ficou muito entristecido com aquilo e não sabia como criar uma situação de pressão para fazer com que as pessoas abandonassem os caminhos que estavam seguindo, para poder seguir o caminho dele, de Deus, visto que aquele era o povo de Deus. Deus chamou um profeta que veio das montanhas de Gileade, um lugar frio onde eram cultivadas as melhores olivas, os melhores frutos da oliveira, que dava o óleo que praticamente consagrava os reis e consagrava os profetas. Deus chamou esse homem, que era um homem impetuoso, que pregava com audácia, que pregava com autoridade, que chegava com as pessoas e diziam aquilo que Deus queria que fosse falado, e ele não tinha meias palavras, ele chegava e dizia exatamente aquilo que Deus queria que fosse dito. E Deus disse: olha, Elias, vai lá com Acabe e diz para ele que enquanto ele não vê teu rosto, não vai chover e nem cair orvalho sobre a terra. E ele foi lá, encarou o rei e disse: olha, Deus mandou dizer que você está fazendo tudo errado, e por causa de você, Deus não vai mandar orvalho nem chuva sobre a terra durante o período em que você não vê meu rosto. Ele saiu dali, Deus começou a cuidar dele, ele ficou no ribeiro de Querite, e depois ele foi para a casa de uma mulher sozinha, que morava em Serepta, e lá ela se alimentou e alimentou ele também, através de milagre, porque Deus multiplicou a farinha dela, multiplicou exatamente o que ela tinha, o restinho, para poder sobreviver. Já estava ela praticamente catando cavaco para fazer lá um bolinho e esperar a morte. Deus foi lá e multiplicou, ele morou na casa dela algum tempo, e Deus operando milagres e multiplicando alimentos para que ele pudesse sobreviver. E depois que se passaram mais de 2 anos, Deus disse: está na hora de voltar, encurtando a história. Ele voltou, e o povo estava todo influenciado, porque essa mulher adorava um Deus chamado Baal, era o Deus dela, e ela tinha influenciado todo mundo, pressionado as pessoas para adorarem o Deus dela. O Elias chegou, e quando ele chegou lá no lugar, ele fez um desafio: olha, hoje nós vamos saber quem é o verdadeiro Deus, se é o Deus da Jezabel ou se é o Deus que nós acreditamos. E para que isso fique claro, vamos lá para a montanha. Lá na montanha nós vamos fazer um desafio.
Vamos preparar uma fogueira, matar o animal e colocar o animal sobre o altar, e cada um vai ter que clamar ao seu Deus, para que esse Deus mande fogo dos céus. E o povo aceitou o desafio e subiram o Monte Carmelo, um lugar cheio de pedra. E quando eles chegaram lá no alto do monte, diz a palavra de Deus que eles prepararam o altar. E depois que prepararam o altar, mataram o animal. Os 450 profetas do Deus falso chamado Baal começaram um ritual para pedir que o Deus deles, o Baal, mandasse fogo dos céus para queimar o holocausto, porque o desafio era esse: só o verdadeiro Deus poderia mandar fogo dos céus para poder queimar o holocausto. E eles ficaram lá o dia todo clamando, andando em volta do altar, pedindo a Baal que mandasse fogo. Eles estavam todos com seus paramentos de sacerdote daquele Deus, e todo mundo clamava, todo mundo pedia. E eles começaram um ritual de se autoflagelando exatamente para chamar a atenção do Deus deles. E já era quase meio-dia, e eles rodando lá o altar, pedindo: Baal, manda fogo, Baal, mostra que tu és o verdadeiro Deus, que tu és o Deus poderoso. E eles clamavam, e chegaram um momento que no desespero eles se feriam, eles se mutilavam, se machucavam para chamar a atenção do Deus deles. E a Bíblia diz que o Elias estava de longe, olhava para eles fazendo todo aquele ritual, e diz a palavra de Deus que o Elias dizia: clame mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, quem sabe o Deus de vocês não saiu para fazer uma viagem. Gritem mais alto, clame mais alto. Ele ficava lá metendo pilha naqueles falsos profetas, e eles ficavam empilhados e começavam a se multiplicar e pedir: Baal, manda fogo, até que eles caíram exaustos, cansados, porque o Deus deles não conseguiu mandar fogo dos céus. Aí chegou a vez do Elias. Depois que eles tentaram o dia todo e não conseguiram, chamaram Elias para ele então clamar ao Deus dele. E diz a palavra de Deus que Elias preparou o altar, pegou as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Judá, que estavam completamente abandonadas, cheias de limo. Ele arrumou, colocou a lenha em cima, matou o animal para o holocausto, e depois mandou cavar um rego em volta daquela fogueira que ele fez, e pediu que as pessoas trouxessem água, uma talha de água, que só lá no alto da montanha ainda tinha água. E foram lá, pegaram 30 litros d'água, jogaram em cima da lenha com o animal que estava sobre a lenha. Ele mandou jogar de novo, que a água encheu, que chegou simplesmente a transbordar o rego que foi feito em volta do altar. E depois que ele mandou jogar bastante água para ficar bem ensopado, porque ele queria deixar bem claro que não existe Deus igual ao nosso, não existe Deus comparado ao Deus da Bíblia, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele queria que isso ficasse claro, que o único e verdadeiro Deus é o Deus criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas. E sabe o que diz a Bíblia? Depois que ele mandou jogar água, o pessoal tudo esperando, ele levantou a voz e fez uma oração para Deus: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fique claro hoje que tu és o verdadeiro Deus. Manda fogo dos céus, Senhor, lhe pediu. Manda fogo, Deus. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que apareceu uma bola de fogo nos céus que veio rodando. Aquela bola veio rodando, caiu em cima do holocausto, queimou a lenha, e o fogo foi lá, lambeu a água. E o povo que estava tudo lá em cima da montanha, quando viram aquilo, o pessoal que tinha se desviado, que já estava envolvido com outro Deus, que já não estavam mais servindo o nosso Deus, o Deus verdadeiro, quando eles viram aquela manifestação de poder do nosso Deus, a Bíblia diz que eles caíram com o rosto em terra e começaram a dizer essa palavra: só o Senhor é Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus verdadeiro. E eles, com raiva porque se sentiram enganados, pegaram aqueles 450 falsos profetas e mataram os 450 falsos profetas, todo mundo revoltado. E diz a Bíblia que aí, depois que aconteceu isso, Elias disse: agora Deus vai mandar chuva. Ele foi, subiu no alto de uma montanha, no penhasco da montanha, colocou a cabeça entre as pernas e começou a orar. Orou a primeira vez, a segunda vez, a quinta vez, a sexta vez, não aconteceu nada. Na sexta vez, quando ele acabou de orar, ele disse: vai lá, garoto, vê se tu vê alguma nuvem no céu. O ajudante dele foi lá, olhou e disse: não estou vendo nuvem nenhuma, estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão. Então volta e manda o rei correr, porque Deus vai mandar chuva. E diz a Bíblia que ele orou pela 7ª vez.
Quando ele orou pela 7ª vez, o Deus da Bíblia mandou um toró, mandou uma chuva tão forte, depois de anos, e a água começou a cair. O rei Acabe correu na carruagem dele, e Elias, empolgado, passou da carruagem correndo, correu uns 25 quilômetros, chegou na cidade, e aquele dia foi um dia marcante, porque Deus marcou o seu povo com o seu poder, com a sua glória, provando a todos que estavam ali, que não existe um Deus igual a ele. Louvado seja Deus. Ele foi para uma casa descansar. Chegaram lá com a mulher do homem chamada Jezabel. Jezabel, você nem sabe o que foi. Sabe aquele profetinho Elias? Ele desafiou todo mundo, você não foi. Ele chegou lá, o Deus dele mandou fogo dos céus. O povo se revoltou e matou os profetas falsos. Ela disse, o quê? Ele teve a coragem de fazer isso? Ela falou, ele era valente também. Pois eu quero que mande um recado para ele, que eu vou matar ele também. O que ele fez lá, eu vou fazer com ele. E alguém foi lá e disse, olha, a Jezabel, a mulher do Acabe, mandou dizer que vai matar você, vai fazer com você a mesma coisa que fizeram com os profetas dela. Sabe o que aconteceu? Ele ficou com medo, se assustou, enfrentou 450 profetas de Baal e ficou com medo de uma mulher. Saiu dali apavorado, começou já a ficar em estado de depressão, reclamando, achando que a pressão era muito grande. E ele foi e começou a caminhar. Andou quase 800 quilômetros até chegar no Monte Horebe. Primeiro ele parou num lugar, Deus me mata, eu quero morrer, Deus. Só sobrou eu como profeta, mataram todos os teus profetas, eu estou sozinho. E agora querem matar a mim também. E ele começou a andar sabendo para o lugar que ia, para o Monte Horebe. E foi andando, cansado, até que ele chegou, depois de dias, ele chegou no Monte Horebe. Quando ele chegou no Monte Horebe, ele queria morrer. Entrou numa caverna, num estado de depressão, colocou a cabeça entre as pernas e começou a falar, Deus, eu estou sozinho, eu estou sem forças, eu não estou conseguindo mais, é muita pressão sobre mim, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu, agora querem matar eu também, me leva, eu não aguento mais, eu estou fugindo disso, eu não quero mais isso para a minha vida, eu estou fugindo dessa pressão, não quero essa pressão sobre mim, e começou a chorar aos pés de Deus. Aí Deus disse, Elias, isso depois dele esperar a manifestação de Deus, no barulho, no fogo, num tremor de terra, e Deus não falou. Na calmaria Deus falou com ele. E Deus disse, Elias, o que é que você está fazendo aí? Olha, deixa de ser bobo e de ser arrogante, que você não está sozinho não. Existe lá milhares de joelhos que não se dobraram diante de Baal. Não é só você que está fiel a mim não. Mas agora volta e faz tudo o que eu estou mandando você fazer. Você vai ungir o Jeú, vai ungir a espada do Jeú, que o Jeú é que vai acabar com essa mulher, e você vai ungir um garoto que mora lá numa cidade rural, porque esse rapaz vai ser o teu substituto. E ele voltou animado e foi fazer o que Deus mandou. E ele foi até uma região rural, onde morava um rapaz que se chamava Eliseu. Esse rapaz, ele era agricultor. Ele estava arando a terra com a máquina. Ele estava preparando a terra com algumas juntas de bois. Parece-me que 8 juntas de bois ou 4 bois. O Elias chegou lá, tirou a capa dele e jogou sobre ele. Quando Elias jogou a capa sobre ele, ele entendeu aquilo era um chamado de Deus. Ele disse, espera só eu me despedir da minha família. Para não voltar atrás, ele pegou o arado dele, feito de madeira, fez uma fogueira, pegou os bois, matou todos os bois, fez um sacrifício a Deus, depois deu uma churrascada lá na vila que ele morava, matou os bois, deu de comer para todo mundo e usou como carvão, ele usou exatamente a madeira do arado, e depois que ele matou todos os bois, sacrificou, ofereceu churrascada para as pessoas, se despediu da mãe dele, e ele saiu dali e foi acompanhar o profeta Elias. Foi acompanhar o Elias para ser o quê? Para ser ajudante de profeta. O que era que o ajudante de profeta fazia? Servia o profeta.
O ajudante de profeta era aquele que andava atrás do profeta. O profeta andava aqui, ele andava num plano mais distante, um pouco atrás, e o profeta ia andando, ele sempre atrás. Quando o profeta parava, ele parava. Quando ele chegava numa casa, ou na casa que moravam, era ele que ia buscar água para lavar os pés do profeta, era ele que lavava os pés do profeta, era ele que fazia a comida, era ele que ficava seguindo o profeta o tempo todo. E ele largou lá a fazenda dele para poder fazer isso. E ele ficou servindo esse profeta durante 7 anos, sendo trabalhado por Deus e sendo preparado por Deus na humildade para ser um grande profeta. E depois de 7 anos, Deus falou com Elias e disse: Elias, eu vou levar você. E todos os profetas já sabiam dessa história. E quando chegou um dia, eles estavam juntos, o Elias disse: Eliseu, olha, hoje eu não quero que você fique comigo, eu vou dar uma folga para você hoje. Você está liberado, você não precisa me acompanhar, hoje você não vai trabalhar para mim, há 7 anos que você me acompanha, que você me serve, e nesses 7 anos você sempre fazendo alguma coisa, não teve nenhuma folga, hoje eu estou dando uma folga para você. Você está liberado, faça o que você quiser fazer. Se fosse hoje ele dizia: vai no shopping, vai lá no Maracanã ver a vitória do Fluminense de 3-1 no Flamengo, vai fazer qualquer coisa desse jeito, mas hoje você está liberado. Hoje você está liberado. Hoje eu não quero você comigo, porque eu tenho que ir num lugar. Olha o que ele falou: eu tenho que ir em Gilgal. Gilgal, a palavra Gilgal significa lugar de círculo. Ele parou, olhou e disse: olha, assim como vive o Senhor e como vive a sua alma, eu não vou deixar o Senhor, eu vou te acompanhar. Não fica, não, eu vou com o Senhor. Aí eles foram para Gilgal. Quando chegou em Gilgal, ele disse: olha, agora você fica aqui porque eu vou até Betel. Eu vou até Betel. Betel ficava a 30 quilômetros de Gilgal. Você não precisa fazer essa caminhada comigo não, rapaz. Fica aqui que eu vou até Betel, que quer dizer casa de Deus, e depois você está liberado. Ele disse: não, eu vou contigo, eu vou contigo. Eu não vou largar o Senhor, assim como vive o Senhor, como vive a minha alma, eu não vou te deixar. E eles foram para Betel. Quando chegou lá em Betel, ele disse: olha, agora aqui você fica, porque aqui eu vou até Jericó. Fica a 20 quilômetros daqui, você não precisa me acompanhar. Não, mas eu vou com o Senhor. E foi junto. E quando chegou lá em Jericó, o Elias disse: olha, agora eu vou para o Jordão. E para o Jordão você não precisa ir não, fica a 10 quilômetros daqui, você já vem comigo desde Gilgal, vá, você está liberado, está de folga, vai fazer qualquer coisa. Ele disse: mas assim como vive o Senhor e como vive a sua alma, eu vou estar com o Senhor, vou estar do seu lado. E ele foi junto. Quando chegou na beira do Rio Jordão, a Bíblia diz que o Elias tirou a capa e bateu na beira do rio assim, pá, com a capa. Quando ele bateu com a capa na beira do rio, as águas do Rio Jordão se abriram e eles passaram com os pés a seco para o outro lado do rio. E ele atrás. De repente o Elias parou e disse: olha, você sabe o que vai acontecer comigo, não sabe? Ele disse: eu sei. Então o que eu quero agora é que você me faça um pedido. Você trabalhou comigo tanto tempo, me ajudou, me serviu. Agora eu quero que você me faça um pedido. Qual o pedido que você quer fazer? O Elias pensou: ele vai bem pedir minha capa, que ele tinha uma capa de couro de animal que era muito chique e tal. Vai bem pedir essa capa para mim. Qual é o pedido que você faz? Ele falou assim: olha, Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito agindo em mim. Ele falou: esse poder que tem na sua vida, eu quero que tenha 2 vezes mais em mim, na minha vida. O Elias olhou e disse: tu pediu uma coisa muito difícil. Não compete a mim te dar o poder dobrado do Espírito, não sou eu que decido isso. Mas vamos fazer um acerto? Se você me vê quando eu subir, é porque o teu pedido foi aceito. Se você não me vê, é porque o pedido que você fez não foi aceito. Você só precisa ver o que vai acontecer comigo. Se caso você presenciar tudo o que vai acontecer, significa
que aquele que pode dar realmente essas coisas, atendeu você e está dando para você o poder dobrado que você está pedindo do Espírito que age em mim. Está acertado. Quando eles estavam conversando, a Bíblia diz que um carro de fogo apareceu no céu. Diga glória a Deus. O carro começou a voar, separou eles no meio. Quando o carro baixou, que separou ele subiu na nave, o Elias, e aquele carro de fogo começou a levar. O Eliseu ficou espantado, perplexo, assim, olhando tudo aquilo. Eita, eu estou vendo tudo. Ele pensou, nós fizemos um acerto, e o acerto foi esse, que se eu visse, era porque Deus estava atendendo e me dando porção dobrada do Espírito que havia vindo na vida do Elias. E quando ele viu aquele carro de fogo, sabe o que diz a Bíblia? Que ele pensou com certeza, será que o Elias está sabendo que eu estou vendo? Nós fizemos um acerto, e esse acerto ele disse que para eu receber, era necessário que eu visse tudo o que ia acontecer com ele. Eu estou vendo ele ser levado. Aí a Bíblia diz que ele não se conteve e começou a gritar no meio da campina: carros do Senhor e seus cavaleiros! Carros do Senhor e seus cavaleiros! Ele gritava, carros do Senhor e seus cavaleiros. Elias, eu estou vendo tudo. O nosso acerto era esse, que se eu visse, Deus daria o poder que age em você, dobrado em mim. Carros do Senhor e seus cavaleiros. Ele começou a gritar desesperado, gritando para o Elias ouvir. E aquela nave, ou aquele carro de fogo foi levando Elias. E diz a Bíblia que lá de cima o Elias pegou a capa e jogou para ele, lá de cima do alto. Aquela capa veio voando no vento, voando, e ele foi atrás da capa, até que ele foi e se agarrou e pegou a capa no ar e segurou aquela capa e começou a chorar. Chorou muito, porque foi exatamente o fato de ter se separado do profeta. Ele gostava muito do profeta, e ele começou a chorar com aquela capa na mão. E ele tinha que voltar para o outro lado do Rio Jordão. Só que quando eles vinham de lá, o Elias bateu com a capa e as águas se abriram, e agora ele tinha que voltar, mas as águas tinham voltado. O que é que ele ia fazer? Será que ele tinha recebido o poder dobrado? Será que ele tinha recebido o poder do Espírito dobrado na vida dele? E diz a Bíblia que quando ele chegou na beira do rio, ele ainda estava inseguro. Ele pegou a capa que o Elias mandou para ele, e diz a palavra de Deus que ele pegou a capa e bateu na água, feriu a água, dizendo assim: onde é que está o Deus de Elias? Que ele bateu com a capa na beira da água do Rio Jordão. Sabe o que diz a Bíblia? Que as águas se separaram. Ele atravessou para o outro lado, chorando. E daquele dia em diante, quando você abre a Bíblia, você só ouve falar, só consegue ler que existia um profeta chamado Eliseu. Esse profeta chamado Eliseu foi o profeta mais milagreiro que a gente tem conhecimento. Só quem operou mais milagre do que ele foi Jesus Cristo. Depois de Jesus, o homem que operou mais milagre foi esse profeta. Deus usava ele. Ele era poderoso. As pessoas temiam quando ele chegava, porque sabiam que o poder de Deus agia dobrado na vida dele. A Bíblia diz que um dia ele foi na escola de profeta, e os profetas, os alunos de profeta, estavam tudo apavorados, porque eles tinham pedido um machado emprestado, e o machado era algo muito caro naquela época. E eles pediram um machado emprestado e foram derrubar algumas árvores, e o machado sacou do cabo e caiu no rio e afundou. E ele estava apavorado, que eles não tinham dinheiro para pagar aquele machado. Chamaram o profeta Eliseu: profeta Eliseu, olha, o machado caiu bem ali, o machado que nós emprestamos, nós não temos condições de pagar. Ele disse: me dá aqui um graveto, me mostra. Jogaram o graveto mais ou menos na água, no lugar onde estava o machado. A Bíblia diz que ele fez uma oração, e quando ele acabou de orar, o machado flutuou. Diga glória a Deus. Esse homem começou a operar milagres, começou a fazer maravilhas. E a Bíblia diz, mesmo depois de morto, ele já estava enterrado, sepultado há anos. Só estavam os ossos dele dentro da sepultura. Diz a palavra de Deus que pegaram o morto e jogaram na sepultura dele. Quando o morto bateu nos ossos dele, o morto voltou ressuscitado. Por quê? Porque ainda havia unção nos ossos dele, que Deus havia dado dobrado para ele.
E diz a Bíblia que esse homem foi usado por Deus poderosamente. Deus usava ele. Ele era um instrumento, um homem que fazia coisas que Deus dava autoridade para ele fazer. E se tornou um grande profeta. E se você for analisar, foi um homem realmente usado duplamente dentro dessa visão dos profetas que Deus chamou para poder levar a sua mensagem. Por que eu estou pregando isso para você nesta noite? Que tem a ver isso com você. Deus pode ter porção dobrada para você, você nem está sabendo e você nem pediu. De repente você está aqui nesta noite e Deus está criando situações para poder te dizer o seguinte: eu tenho planos contigo. Deus está criando uma situação para dizer: eu não te escolhi só por escolher, porque eu tenho um projeto com você. E quem sabe você não parou ainda para dizer: meu Deus, me usa, meu Deus. Faz de mim um instrumento em tuas mãos. Quem sabe você ainda não parou para saber o que Deus está querendo de você. Ele tem sinalizado para você, você não tem percebido. Ele tem mostrado para você que Ele tem chamado você, você não tem percebido. Ele tem sinalizado para você e tentado convencer você que Ele tem planos com a tua vida e você tem fugido. Não fuja mais. Se Ele chama, não se preocupe, porque a Bíblia diz que aquele que chama é o mesmo que capacita. Diga glória a Deus. Que prepara você, que usa você, que faz de você o instrumento que Ele precisa ter para fazer o que Ele precisa fazer. Talvez nesta noite muitos de vocês estão aqui passando dificuldades, porque resiste algo que você já sabe o que é: o chamado de Deus. Talvez esse chamado esteja diretamente ligado a um chamado para poder fazer o que tem que ser feito, mas quem sabe até mesmo o início de tudo, um processo que Deus tem trabalhado para chamar a tua atenção, mas de repente o que fascina você são outras coisas. Você não se detém para o fato que Deus tem um chamado, que Deus tem um projeto com você, que Deus quer usar você, que Ele quer capacitar você, quer encher você do Espírito dEle, assim como Ele encheu aquele profeta chamado Eliseu. E quando Ele chama alguém, que Ele prepara alguém, tenha certeza de uma coisa: você vai fazer coisas que você nem imagina. Você vai olhar para você mesmo, não vai se reconhecer. Por quê? Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa para fazer uma obra através de uma pessoa, você nem se reconhece mais. Por quê? Porque o poder de Deus dobrado na tua vida capacita você para fazer coisas que você jamais poderia imaginar que poderia fazer um dia. Às vezes os atrapalhos da vida da gente estão diretamente ligados a essa nossa resistência ao chamado de Deus, essa nossa resistência em não querer ouvir aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. E todas as vezes que você resiste àquilo que Deus está chamando você para fazer, todas as vezes que você tenta fugir de Deus, daquilo que Ele tem constantemente batido no teu coração para dizer: eu chamei você para algo que se refere à minha obra, que você tenta fugir, tudo começa a dar errado, as coisas não se definem, não se alinham, não se acertam. Por quê? Porque tem um chamado que você precisa ouvir e precisa atender. Então nesta noite, eu não falo somente um chamado ministerial, mas eu falo um chamado para servir a Deus. Quantas pessoas que fogem disso? Eles se identificam com a palavra, se identificam com Deus da Bíblia, se identificam com a sua mensagem, se identificam com Jesus, mas fogem de tudo isso. Tentam se esconder de algo que não dá para se esconder. Mas nesta noite, o que eu quero dizer para você é uma coisa muito importante. Talvez Deus está com essa porção dobrada para dar para você, mas talvez ainda não conseguiu dar, porque de alguma forma, quem sabe você tenha fugido disso. Mas nesta noite, abre o teu coração, deixa Deus usar você do jeito que Ele quiser usar. Deixa Deus capacitar você do jeito que Ele quiser capacitar, porque você não está aqui por um acaso. Você está aqui
porque Ele preparou esse momento. E se Ele preparou esse momento, com certeza Ele deve ter projetos enormes com respeito à tua vida. Só que às vezes você está seguro nos seus planos, mas às vezes os nossos planos não são os planos dele. Os nossos projetos não são os projetos dele. Mas que nesta noite vocês possa estar submetido ao projeto dele, para que esse projeto dele prevaleça na sua vida. Porque quando você se submete ao projeto dele, aos planos dele, tenha certeza que você consegue ser feliz. Amém? Ser feliz. Então que nesta noite você possa abrir o coração e fazer como Eliseu. Eu estou aqui, Senhor, quero porção dobrada na minha vida, e que Ele possa te dar essa porção dobrada, e que você possa se encontrar. Você que está tão perdido, tão desorientado, sem saber o que fazer da vida, sem saber nada de você mesmo, você que está indefinido, inseguro com respeito ao amanhã, que você possa se encontrar, e que esse encontro possa ser algo sobrenatural de Deus, que possa mostrar para você o que é que Ele está querendo da tua vida. Amém? Pensa nisso, e que Deus possa trabalhar em você, trabalhar em todos nós, e que possamos então estarmos no centro da vontade dEle, para não termos que enfrentarmos dificuldades que estão diretamente ligadas a uma resistência com a qual nós tentamos medir força com Ele e tentando fugir daquilo que Ele tem para nós. Que você possa atendê-lo, possa se submeter e deixar Ele usar você da maneira que Ele quiser usar. Amém? Olha, você não imagina o quanto eu desejo que Deus tenha falado com você através dessa pregação, essa mensagem que você acabou de ouvir e de assistir. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se Deus de fato está falando com você, se as pregações feitas em nosso programa têm falado ao teu coração, têm te ajudado, entre em contato conosco. Nos mande uma mensagem de texto pelo celular. Nosso DVD é 98 e o telefone é 81 11 0198. Ou mande um e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com. Vou ter uma satisfação tremenda de poder conversar com você e poder continuar orando por você também. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que está me assistindo agora. Que a tua bênção venha sobre essa vida, que os teus milagres aconteçam na vida dessa pessoa. Todos os problemas, todas as dificuldades que porventura essa pessoa esteja enfrentando em sua vida, meu Pai, que essas dificuldades sejam repreendidas e que essa pessoa seja abençoada por Deus, sustentada por Deus e fortalecida pelo nosso Deus, no nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Amém? Muito bom poder ficar com você e até o próximo programa, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não.